Onde está a sua confiança? Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, primeira edição, agosto de 2011. Introdução. A palavra de Deus não é simplesmente um livro. Ela é a verdade, é o nosso manual, é a vontade do próprio Deus para a nossa vida. Nela encontramos as promessas do Senhor para nós. A palavra é o próprio Deus nos dizendo o caminho a seguir. No Salmo 23, verso 1, temos a seguinte promessa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Entretanto, se a promessa de Deus é que nada vai nos faltar, por que experimentamos faltas? Porque muitas vezes não temos o conhecimento pleno do significado da palavra nada. Segundo o dicionário, nada significa coisa nenhuma, coisa ou pessoa que tem pouco valor, sem importância, coisa alguma. A palavra nada, no que se refere à gramática da língua portuguesa, é um pronome indefinido, ou seja, palavras que têm sentido vago, representando pessoas, coisas e lugares, ou exprime quantidade indeterminada. Quando perguntamos a uma criança o que é nada, ela responde: nada é nada. Ela responde com inocência e sabedoria, porque o nada é algo indefinido. Amado ouvinte, nesta mensagem quero explanar sobre o significado do nada na nossa vida, que você possa compreender que aquilo que é tudo para você é nada para Deus. Mas, quando entendemos que não somos nada, temos o tudo de Deus, que através dessa audição você possa aprender que o nada de Deus é tudo o que você precisa para ter uma vida transformada. Boa audição. Pai, que nesta hora a unção do Teu Espírito esteja sobre cada um dos Teus filhos, que cada um deles possa compreender que o nosso nada deve ser colocado diante do Senhor, para que o Teu tudo venha para o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. A importância de depender de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de verem Deus como Pai. Até têm facilidade de se relacionarem com Jesus como Filho de Deus, irmão primogênito, Salvador e Senhor. Mas não conseguem se chegar a Deus e vê-lo como Pai. São muitas situações e circunstâncias que levam uma pessoa a não ter uma relação de pai e filho com Deus. Às vezes, os pais terrenos causam muitas feridas em seus próprios filhos, e por causa disso, eles têm dificuldade de verem Deus como um amor paterno, em razão do referencial de pai que tiveram. Muitos até veem Deus como um Deus castigador, ou alguém inatingível, com quem só se consegue falar usando as palavras certas, impostando a voz e falando à distância, pois é proibido se chegar a Ele. Isso não é verdade. Deus nos vê como filhos e deseja que nos acheguemos a Ele como filhos que têm um pai, um companheiro, um herói, um protetor, com quem podem sempre contar. Existe uma música que diz: Pai, meu papai. A música se intitula Nos Braços do Pai, do Ministério de Louvor Diante do Trono. Muitas vezes, quando cantamos esse cântico nos cultos de louvor a Deus e adoração a Deus, muitas pessoas choram, mas outras não conseguem se render nos braços do Pai. Isso acontece por causa do orgulho. Algumas pessoas se acham muito importantes, tornando-se assim inflexíveis e, por causa disso, não conseguem se soltar nos braços de Deus, o Pai. Entretanto, o único lugar onde nosso coração pode experimentar graça, vitória, paz, carinho e ver o Senhor face a face é nos braços dele. Em Gálatas, capítulo 6, verso 3, está escrito: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O engano é algo terrível na nossa vida. E o pior engano é quando tentamos enganar a nós mesmos. E muitas vezes o nosso orgulho, empáfia, posição, soberba dificultam a nossa entrega nos braços do Pai. Quando as de autossuficiência, a independência são maiores do que Deus na nossa vida, tendemos a nos afastar mais e mais do Pai.
Só aquele que se julga totalmente dependente de Deus, aquele que reconhece a sua insignificância, que está disposto a se entregar à vontade de Deus, é que verdadeiramente poderá experimentar do aconchego que é estar debaixo das asas, nos braços do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quando é que não lhe falta nada? Quando você reconhece a sua total dependência de Deus, enquanto você se julga suficiente, capaz, poderoso e sábio, não haverá um agir de Deus na sua vida. É preciso reconhecer que precisamos dele na nossa vida e nos ver como Deus nos vê. Muitos países, por serem mais desenvolvidos economicamente na sociedade, são considerados autossuficientes. Entretanto, quando analisamos a história, percebemos que muitas nações que foram potência no mundo, hoje nem existem mais. Isso acontece porque a glória desse mundo passa. Em Isaías capítulo 40, verso 17, Deus se refere assim às nações. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O nosso Deus é soberano sobre todas as nações, ou seja, diante de Deus, o que é uma nação? Um pingo d'água que cai num balde, quando esse é retirado do poço. Certa vez, viajando com meu filho André a São Paulo, lendo um jornal no avião que apresentava uma reportagem sobre uma empresa americana de grande porte que controlava outra empresa aqui no Brasil. Naquela reportagem dizia que no ano de 1999 as ações da empresa valiam cerca de $99 cada, mas na reportagem em questão dizia que estavam valendo naquela ocasião apenas 67 centavos de dólar. E ainda no final do dia, quando desembarcamos em São Paulo, o Jornal da TV noticiou que estava valendo 23 centavos de dólar. O que isso significa? Uma empresa valer tanto e passar a valer quase nada. A glória desse mundo passa, mas a glória de Deus permanece para sempre. Algumas pessoas depositam a confiança, a esperança, o alento, as raízes nas coisas que não são nada. Isaías capítulo 41, verso 24 diz: Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Deus condena aqueles que não dependem dele, e por isso, quem não depende dele nada tem a ganhar. O valor que possuímos é somente o valor que Deus nos deu. Uma pessoa que não consegue vivenciar a verdade da importância de depender totalmente de Deus, não experimentará o tudo de Deus. Vimos que a palavra diz: eis que sois menos do que nada. Quantas vezes nos gabamos daquilo que fizemos? Isso não agrada ao Senhor. O que agrada o coração de Deus é um coração quebrantado e contrito. Em Isaías capítulo 41, verso 29, lemos: eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Podemos até construir e fazer coisas, mas as nossas obras são coisa nenhuma. Eis que todos são nada. A Bíblia descreve sobre um homem chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele foi o rei que fez algo glorioso, construiu a Babilônia. Porém, se vangloriou disso, atitude que não devia ter tido, pois as obras de nossas mãos nada valem. Ninguém pode se aproximar de Deus simplesmente pelos seus méritos e virtudes. Os nossos títulos e currículos são nada diante do Senhor. Somente através do sangue de Jesus que receberemos a graça de nos aproximarmos a Deus. As Escrituras dizem em Tiago, capítulo 4, verso 6, que antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade se aproxima do Senhor. Por isso, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 3. É tão maravilhoso quando compreendemos o que é ser nada, pois quando temos este entendimento, o Senhor nos torna tudo. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 19, lemos: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Muitas vezes as pessoas são cheias de sabedoria humana e empáfia, mas a palavra diz que o Senhor destruirá essas coisas. Agora os versos 28 e 29 diz:
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus. Quando passamos a depender somente de Deus, reconhecendo que somos nada, Deus, pelo seu infinito amor, nos torna tudo. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João capítulo 3, verso 27. A nossa sabedoria é nada. Não devemos julgar saber alguma coisa, pois tudo o que temos e somos vem do Senhor. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu nada como convém saber. 1 Coríntios capítulo 8, verso 2. Quem julga saber alguma coisa de si mesmo, não aprendeu nada. A nossa aliança com Deus. Hoje, em nosso país e mundo afora, temos muitas denominações evangélicas. São igrejas maravilhosas, são nossos irmãos, mas com nomes e doutrinas diferentes. Algumas igrejas levantam questões doutrinárias e começam a dividir o corpo de Cristo por doutrinas de homens. Já conheci uma igreja que ninguém podia usar a cor preta. No início da fé cristã, não existiam essas questões como ver televisão, jogar bola. O que existe era a doutrina da circuncisão e incircuncisão. As pessoas eram divididas entre circuncisos e incircuncisos. Mas Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 7, verso 19, a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Segundo o Dicionário Bíblico Universal, essa cerimônia foi ordenada por Deus a Abraão e seus descendentes, como sinal da aliança estabelecida entre o Senhor e o povo escolhido. O rito fazia parte da herança comum dos hebreus, dos cananeus e de outras nações da antiguidade, mas os filisteus constituíam uma notável exceção, pois eram expressamente designados como incircuncisos em 1 Samuel muitas vezes. Ela era uma condição necessária na nacionalidade judaica. Toda criança do sexo masculino devia ser circuncidada no 8º dia do nascimento. Nenhum estrangeiro poderia comer o cordeiro da celebração da Páscoa, a não ser que todos os varões de sua família fossem circuncidados, tornando-se, portanto, realmente judeu. Êxodo capítulo 12, verso 48. Na igreja primitiva, levantou-se a questão que a obrigação da circuncisão dos gentios que se convertiam ao cristianismo, dando causa a grandes inquietações. Mas em Jerusalém, os apóstolos e os presbíteros decidiram que os gentios estavam inteiramente livres de toda obrigação a respeito de qualquer rito judaico. Atos capítulo 15, versos 22 a 29. Todavia, o cristianismo apoderou-se do significado espiritual da circuncisão. No Antigo Testamento, explica-se a qualificação de incircunciso aos lábios, ouvidos e coração. Êxodo capítulo 6, verso 12, Jeremias capítulo 6, verso 10, Levíticos capítulo 26, verso 41. Declara-se no Novo Testamento que a verdadeira circuncisão é a do coração, no espírito, não segundo a letra. Romanos capítulo 2, verso 29. São os cristãos que, pela sua fé, constituem a circuncisão no sentido espiritual. Então, querido, não é uma questão de doutrina, mas o que importa é obedecer a Deus. Quando Jesus derramou seu sangue ali na cruz do Calvário, Ele, pela graça, pelo sacrifício de dar a sua própria vida por nós, justificou toda a humanidade. E por conta disso, hoje, pela fé em Jesus, somos circuncidados no coração, no espírito. Temos assim, através de Jesus, aliança com Deus. A nossa fé não é uma religião, a nossa fé é um relacionamento com o Senhor. Não importa seguir as doutrinas e viver a vida de maneira errada. A palavra diz que o que importa é guardar as ordenanças de Deus. E uma das ordenanças do Senhor é amar a Deus de todo o coração, de todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é fé, isso é aliança. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 3, vemos que a fé cristã se traduz em um relacionamento de amor com Deus.
Nós podemos fazer tantas coisas, podemos ser tudo nos olhos humanos, mas se não tivermos o selo do amor em nosso coração, nada seremos. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Você está aprendendo que o nada, na verdade, aos olhos do Senhor é tudo. Isto é, quando somos dependentes de Deus, reconhecendo o favor dele na nossa vida, que sem ele nada somos, o Senhor nos concede pelo seu infinito amor tudo o que ele tem de melhor para a nossa vida. Todas as coisas feitas por obrigação ou religiosidade, sem o amor de Deus, são nada. Tudo o que fizemos, devemos buscar a honra para o Senhor e não para nós mesmos. Às vezes as pessoas gostam de honrar a si mesmas por aquilo que fizeram, mas está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16 assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Outra tradução diz: se anuncio o Evangelho, nada tenho de me gloriar. Qual é o valor da minha fé? Na palavra de Deus está escrito que se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Evangelizar é um privilégio, mas também uma obrigação. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Muitas vezes proclamamos a palavra dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas por que falamos que nada nos faltará, mas está faltando? As coisas nos faltam por muitas vezes não conhecermos a realidade do nada, o nada que na verdade é tudo. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, o Senhor diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, nada somos. E quando vivenciamos esta realidade do nada, vivenciamos na dependência absoluta do Senhor, mesmo nas coisas pequenas. Viver na dependência do Senhor é pedir a Ele sabedoria até mesmo para fazer uma abobrinha com carne moída. É dizer: Senhor, dá-me sabedoria para fazer o meu melhor. O crente no Senhor precisa viver uma vida de excelência. E isso só é possível quando dependemos totalmente de Jesus na nossa vida. Porque sem o Senhor nada podeis fazer. Quando tudo está dando errado, é porque estamos agindo por nós mesmos. É porque estamos agindo por nossas próprias forças. Precisamos viver essa realidade de que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Em João capítulo 3, verso 27 diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Só podemos ter aquilo que o Senhor nos dá, e aquilo que recebemos dele não pode ser roubado de nós. Tudo que Deus faz durará para sempre. Eclesiastes capítulo 3, verso 14. Entretanto, às vezes as pessoas desejam ter algo que não é de Deus para elas, e por causa disso acabam agindo de maneira contrária à vontade dele. Reconheça que precisa de Deus. Amado ou amada, o Senhor quer nos dar o melhor. Ele deseja dar aos solteiros uma esposa, um esposo para que tenhamos um casamento abençoado. Mas quando a moça ou o rapaz procuram por seus próprios méritos, buscando no tempo deles e não no de Deus, muitas vezes fazemos um casamento que em vez de bênção pode se tornar maldição em suas vidas. Quando Deus dá, é tão diferente. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7, diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Quando nos ajoelhamos e choramos pelos nossos familiares, pelo casamento, pelas nações e tantas outras coisas, Deus recolhe nossas lágrimas e as coloca no odre dele. Conforme lemos na palavra: contaste os meus passos quando sofri perseguição, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Nós, porém, não trazemos nada para este mundo e nada dele podemos levar. Somente Deus pode levar. Ele levará como registro tudo aquilo que fizemos para o reino de Deus. Mas existe uma diferença entre o que é chamado de galardão e salvação. O galardão é a recompensa, a glória, a honra. Já a salvação é pela fé no Salvador Jesus. E somos salvos pela graça do Altíssimo. A salvação não é concedida por obras, mas as recompensas são.
Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus capítulo 16, verso 27. Para que Deus haja na nossa vida, é necessário que, primeiramente, sejamos dependentes dele. Ou seja, enquanto acharmos que somos tudo, nada seremos. Mas somente quando reconheceremos que somos nada, Ele tudo fará por nós. É como as regras das salva-vidas. Quando uma pessoa está se afogando, gritando, desesperada, o salva-vidas não corre imediatamente para salvá-la, porque se ele vai ao encontro dela de imediato, ela, no desespero de se salvar, pode agarrá-lo com força e os dois acabarem se afogando. Primeiro, a pessoa precisa se transformar em nada. Ela precisa esgotar suas forças para reconhecer que precisa da ajuda do salva-vidas, que então entrará na água e a salvará. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de reconhecer que precisam de Deus nas suas vidas, pois querem que tudo seja da forma que elas querem e não conforme a vontade de Deus. O perdão do Senhor nos é dado pela graça e misericórdia de Deus, não pelos nossos méritos, pelos nossos esforços. Nós não merecemos, mas pela graça recebemos de Deus o perdão. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 41 a 50, está escrito: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: supondo que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes águas para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me desse ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aqueles devedores não tinham nada. Não podiam pagar a dívida, então o Senhor os perdoou. Às vezes achamos que existe uma pessoa mais pecadora do que a outra, e aquela mulher, aos olhos do fariseu, era mais pecadora do que os outros. Mas para Deus não existe o mais pecador e o menos pecador. Todos pecaram. No entanto, aquele a quem mais perdoou o amará mais. Em Mateus capítulo 5, versos 25 a 29 diz: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhes as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. É pena que buscamos primeiramente a solução nos homens, para depois então buscar a Deus. Precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Aquela mulher havia padecido anos e anos nas mãos de vários médicos, gastando toda a sua fortuna, e mesmo assim não encontrou a cura. Ela precisava se tornar um nada para finalmente passar a depender somente de Deus e assim obter a cura tão desejada. Enquanto não entendermos que nada se transforma em tudo, enquanto não vivermos esta realidade, continuaremos dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas as coisas continuarão faltando. Quem sabe seu casamento está doente e você está buscando a solução em todos os lugares possíveis e se esqueceu de buscar em Deus a solução. Mas não espere a situação tornar-se insustentável para ir até Ele. Jesus não deve ser o último recurso, mas, ao contrário, Ele deve ser o primeiro.
Então, por que buscar Jesus sempre por último? Porque não estamos vivendo nos braços do Pai. A vida cristã é uma vida de comunhão, relacionamento e intimidade com Ele. Aquela mulher padeceu por muitos anos, até que percebeu que deveria correr para os braços de Jesus, e ali ela pôde subir mais alto. Temos tantos sonhos. Passar no vestibular, ter um emprego, casar, mas tudo o que fazemos parece em vão. Veja essa experiência em Lucas capítulo 5, versos de 1 a 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Os discípulos tinham trabalhado a noite inteira, lançando as redes, e não apanharam nenhum peixe. Quem sabe você tem lançado as redes em tantos lugares e as tem recolhido vazias, mas quando Jesus intervém é tão diferente. Sem mim nada podeis fazer. E ao lançar as redes, o milagre aconteceu. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Lucas capítulo 5, versos 6 e 7. O problema não era as redes, o barco, as roupas que eles vestiam. Os discípulos tinham trabalhado a noite inteira e não haviam apanhado nada. Pessoas acreditam que se mudarem de cidade, de carro, de emprego, a vida vai melhorar. No entanto, a diferença está em Jesus, que diz: você vai, mas agora sobre a minha palavra. E ao lançar as redes sobre as palavras de Jesus, elas não voltam mais vazias, mas repletas daquilo que mais anseia. Talvez você tenha lançado suas redes há tanto tempo e não tenha apanhado nada. Às vezes o seu trabalho é lavar as redes, mas onde estão os peixes? Onde estão os frutos e os resultados? Agora é a hora, o momento preciso de Deus para você. O momento em que Ele oferece a você uma nova oportunidade. Quem sabe você já desistiu e pensou que não dá mais, pois tem feito tudo, mas não tem colhido nada. Contudo, o Senhor intervém. Ele diz que é tempo de voltar ao trabalho. Só que agora você voltará debaixo da bênção de Deus para a sua vida. E tudo será diferente. Seja persistente, não desista. Andar segundo a vontade de Deus. Em Lucas capítulo 11, a partir do verso 5, ele nos fala sobre a oração. Leiamos: Disse-lhe ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e meus filhos comigo estão já deitados. Não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, se não levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o que tiver necessidade. Quando os amigos chegam à nossa casa, não temos nada a oferecer. Eles chegam com fome, com o casamento destruído, enfermos, desempregados, tantas vezes presos a situações tão difíceis. Mas o caminho não é desistir, mas persistir na oração e súplica ao Senhor. Devemos buscar de Deus e nunca despedi-los de mãos vazias. É na oração que alcançamos a vitória. O Senhor nos ensinou a importunar, a clamar, buscar até achar. Jesus é o nosso exemplo. Ele é o Deus da glória. No entanto, deixou sua glória e veio até nós. Jesus se esvaziou de si mesmo e tomou um lugar de dependência em relação ao Pai. Ele tomou o lugar de nada para que Deus pudesse ser tudo em sua vida. Em João capítulo 5, verso 19, vemos o caminho da dependência do Pai, que Jesus escolheu trilhar. Então, lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vier a fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz.
verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Quantas vezes acreditamos que podemos fazer tudo por nós mesmos e os resultados é o erro, a decepção? Jesus andava segundo a vontade de Deus e devemos seguir o exemplo dele. Agora vemos ao texto sagrado de João capítulo 8, verso 28. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Verso 54. Respondeu Jesus, se eu me glorio a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me gloria é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. O apóstolo Paulo dizia, tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós. Portanto, em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. 2 Coríntios capítulo 12, verso 11. Ele poderia louvar a si mesmo por tantas coisas, mas escolheu dizer que nada era. Quando dizemos que nada somos, Deus então pode nos transformar em tudo. É diferente, querido ou querida. Você pode tudo, dinheiro, posição social, mas o que deve sair da sua boca é o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, verso 10. Nada tenho, mas possuindo tudo. Não é uma questão de posse, porque ao olhar para o mar e para as estrelas, você pode dizer que tudo é do seu Pai, e aquilo que é dele é seu também. Nada tendo, mas possuindo tudo. Quando você vive essa realidade, que não é uma questão de quantidade, mas de atitude, tudo muda. Em Lucas capítulo 22, verso 35 está escrito, a seguir, Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. A bolsa transportava o dinheiro, o alforje o mantimento. E quando Jesus perguntou se lhe faltou alguma coisa, eles responderam nada. Nós, muitas vezes, caminhamos somente com aquilo que nossos olhos podem ver. Se a bolsa não estiver cheia e o alforje não estiver transbordando, ou as sandálias não estiverem nos nossos pés, temos medo de seguir em frente. Mas a pergunta do Senhor é, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. O Senhor não permitirá que falte nada para você, porque Ele é o seu refúgio e fortaleza. Sem Ele, nada podeis fazer. Quando andamos segundo a vontade, na dependência de Deus, o nada se torna tudo, pois as Escrituras dizem, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, verso 19. Considerações finais. Atualmente vivemos a ansiedade, o estresse. As pessoas vivem cansadas, mas as Escrituras dizem, não andei ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam reconhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Filipenses capítulo 4, verso 6. Deus deseja que tenhamos uma vida de bênçãos, de acordo com Filipenses capítulo 1, verso 20. Segundo as minhas ardentes expectativas e esperanças de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quando assumimos a posição de engrandecer a Deus, seja qual for a circunstância, seja qual for pelo nosso casamento, ou pela nossa solteirice, na alegria ou na tristeza, na fartura ou na escassez, em nada seremos envergonhados, em nada seremos intimidados, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação, e isso da parte de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 28. O Senhor nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, e o inimigo não prevalecerá contra nós. É a promessa de Deus para a nossa vida quando assumirmos que somos nada. Deus nos concede a tua maravilhosa graça e recebemos todas as bênçãos que Ele tem para nós. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Lucas capítulo 10, verso 19.
Ele nos deu autoridade. A palavra diz que absolutamente nada nos causará dano, porque Jesus veio ao mundo para que tivéssemos vida em abundância. O sacrifício dele ali no Calvário foi para que fôssemos justificados pelo sangue de Jesus. Por isso, hoje podemos ter vida. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. É por isso que podemos viver uma vida de vitória, santa, de abundância todos os dias da nossa vida, porque, como está escrito, absolutamente nada vos causará dano. Aprendemos nesta mensagem que nada, na verdade, é tudo. Quando reconhecemos que não somos nada e nos entregamos totalmente nos braços do Pai, o nosso Deus se torna tudo. Precisamos depender totalmente do Senhor e Ele nos concederá todas as coisas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ao levarmos nosso tudo, que aos olhos de Deus é nada, e o deixarmos perante o Senhor, assumindo que na verdade nada somos, Ele toma o tudo dele e coloca em nossas mãos. Cristo em vós, a esperança da glória. O que Deus tem para você não é nada pela metade, mas é toda a vida de Jesus na sua vida. Jamais procure outro caminho que não seja o de Deus para a sua vida. Na palavra de Deus está escrito que sem mim nada podeis fazer. Por isso, se entregue completamente a Ele. Deixe Deus realmente ser o Senhor absoluto da sua vida. Quem sabe, você tem lutado, lançado as redes tantas vezes, mas não tem colhido absolutamente nada. Mas agora, com arrependimento sincero em seu coração, você pode se entregar a Ele e dizer que precisa se ver como um nada para que possamos ter o tudo do Senhor na sua vida. Sem Deus, nós não podemos nada, mas quando nos entregamos a Ele, tantas promessas, tantos milagres o Senhor tem para aqueles que buscam e se rendem ao seu infinito amor. Por isso, se entregue a Ele com tudo o que você tem. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.